Tarde. Bom, depois dessa demonstração do poder criativo das favelas, né, tivemos aqui em loco, ao vivo, o poder, né, mostrando como o Brasil cada vez mais tem esses polos criativos dentro das comunidades. E tem a ver com o que eu vou falar hoje aqui, que é a questão de como a gente pode usar o metaverso de uma forma mais social, que reverta, né, para quem está na ponta da sociedade, o uso dessa tecnologia de ponta, que como a gente viu, né, quando você fomenta, quando você empodera, quando você dá condição para essa galera brilhar, você vê o retorno que a gente tem. É um pouco disso que eu vou falar hoje aqui para vocês. O metaverso, né, tem se falado muito sobre isso, sobre esse conceito, acho que talvez seja a palavra mais falada ultimamente dentro do mundo da tecnologia. Ele, na verdade, não é nada que surgiu do nada, não é nada que aconteceu da noite para o dia. Ele é uma somatória de evoluções. Isso é que é importante entender. Primeiro, a evolução da relação entre as pessoas e as telas, né? Algo que começa lá no início do século passado com o cinema, que é uma tela que está a 10 metros de você e tudo que você pode fazer é assistir, não tem muito mais o que fazer. E surgem as primeiras franquias de entretenimento, principalmente nos Estados Unidos, em Hollywood. Quando você dá um pulo de 50 anos, já tem a TV. A TV já está a 3 metros, não está mais a 10 metros. Ela está chegando mais perto. E como você tem um controle remoto na mão, você consegue zapear, você consegue ter algum domínio sobre o conteúdo que você quer assistir. E aí surgem os novos representantes desse novo mundo, né? Os canais de TV lá fora e também no Brasil, já preparados para essa nova maneira de distribuir conteúdos em episódios, não só um conteúdo único de 2 horas. Quando você dá um salto de 50 anos, pode ver que a gente tem ciclos de 50 anos. Tem um computador que está aí no colo de muitos de vocês, que já está a 30 centímetros, onde você consegue interagir totalmente com ele, né? Escolher o que você vai ver, a hora que você vai ver, ir para frente, para trás. Então você já tem uma ascendência cada vez maior, um protagonismo crescente em relação aos gadgets e aos conteúdos distribuídos. E surgem esses novos players que fazem a distribuição nesse formato, sob demanda, né, como a gente fala muito, no digital, e também os portais, né, que iniciaram isso na internet, principalmente no Brasil. Onde a gente está hoje? É importante entender nessa evolução o momento atual. A gente está vivendo uma era onde o grande centro é o celular, que está no nosso bolso, está com a gente a todo instante, né? Ele centralizou e virou o grande protagonista. Ele não está mais a 10 metros, nem a 3, ele está a 10 centímetros do nosso rosto, né? Você consegue ver ele aqui, ele passa a ser a maior tela. Isso é uma curiosidade, né? Quanto menor o aplicativo, maior a tela vai ficando em relação à proximidade com a gente. E aqui, o domínio não só é total, como você passa a ter que fazer uma cocriação com quem está do outro lado. Pela primeira vez, o consumidor passa para o outro lado da tela. Ele não é só mais um consumidor, ele é um produtor de conteúdo também. E todos esses novos players, Instagram, WhatsApp, TikTok, eles não têm equipes de produção, de criação, como os canais de TV têm, a Globo, por exemplo. Eles só distribuem, o algoritmo deles decide qual conteúdo de qual consumidor serve para qual consumidor. Ele faz essa ponte entre pessoas. E para onde está indo essa relação? Vai manter a mesma lógica, de cada vez a tela se aproximar mais da gente. Em vez de 10 centímetros, como é o celular, vai estar a 1 centímetro do nosso rosto, que são os headsets, né, que são os novos aparatos que te levam para o mundo onde você quer ter protagonismo total, tal qual nos games. Os games já vivem esse cenário, né, por isso que tem esse crescimento tão grande, eu vou falar daqui a pouco disso. E aqui você atua, você não é mais um co-criador, você quer ser o protagonista, você quer estar em primeira pessoa fazendo tudo, não é só ver um filme de herói, você quer ser o herói. E aqui surgem esses novos players, não tão novos, né, como a Nintendo e a Microsoft, mas o Facebook virando Meta, querendo dominar esse espaço, porque se eu estou com o celular na mão e eu olho para o mundo em volta, esse é o mundo real e aqui eu estou num outro mundo. Se eu estou com Google, com headset, com Quest ou com qualquer outro, você está imerso nesse mundo. Para onde você olhar, vai ver esse mundo onde você está dentro.
Por isso que ali a Epic Games está ganhando muito espaço, porque ele já faz isso dentro do universo dos games, que cada vez mais passa a ser a porta de entrada mais fácil para os ambientes imersivos. Ou seja, o que a gente vê? Uma evolução clara, linear e quase que lógica. Por isso que eu falei, não nasce da noite para o dia, não é um negócio que de repente apareceu o metaverso. Ele só segue a lógica que diz o seguinte: quanto mais próximo a tela fica do nosso rosto, mais protagonismo a gente tem. É isso. A lógica de evolução é clara e simples, tal e qual. Ou seja, desde lá atrás, onde a gente vivia, né, no mundo audiovisual, você só podia assistir os conteúdos, depois a era interativa com os computadores, e em 2050, se a gente fizer um salto de 50 anos dentro dessa lógica dos ciclos, a gente vai estar totalmente imerso no mundo imersivo. E hoje a gente está aqui, né? O celular é só um bastão de passagem entre o interativo e o imersivo, é uma transição. Daqui a muitos anos, a gente vai lembrar dessa época como um momento que foi só uma transição entre um período e outro. Na época que a gente olhava, ficava abaixado, olhando conteúdo numa telinha pequena, não vai ser mais assim. E qual a mudança que isso traz na forma de se relacionar com as pessoas? Principalmente as marcas, né, que tem que mudar o jeito de pensar. Que antes era importante construir uma audiência, né? Todo o investimento, marketing, comunicação, tudo era ao redor e com o objetivo de ter uma audiência, pessoas conectadas assistindo você. Elas pararam o que elas estavam fazendo para assistir o que você está fazendo. Aqui a lógica é outra. Aqui você tem que criar uma comunidade. É um passo além. Por isso que os criadores estão ganhando tanta força recentemente, porque eles vivem disso, eles sabem criar comunidades. Né? E as marcas vão ter que virar criadoras, exatamente para trazer esse universo para perto delas e para as pessoas entrarem no seu mundo. Já que a gente vai estar nesse ambiente imersivo, esse é o convite que cada vez mais todos nós vamos ter que fazer. Então essa é a primeira evolução. E a gente já vê as marcas focadas nos públicos mais jovens, crianças e adolescentes, operando exatamente assim, porque já falam com a audiência do futuro. Então, mais do que Transformers, por exemplo, uma franquia de entretenimento, mais do que ter só o filme que está na TV, né, que é um comercial de 2 horas que as pessoas pagam para assistir, inclusive, onde você tem a Hasbro, né, detentora dos direitos dos bonecos do Transformers, e todas as marcas de carro que pegam carona para tentar criar um relacionamento com o público que não tem o relacionamento com o carro que a gente tinha lá atrás. Então, o entretenimento serve para quebrar essa barreira. Mas também você tem entrega interativa, o jogo para PlayStation, onde você comanda exatamente o roteiro, o que esse robô vai fazer, para onde ele vai, o que ele vai destruir. Você tem um protagonismo total sobre a narrativa. E o aplicativo do Transformers, você é o robô. Então, olha como a gente tem esse nível de protagonismo crescente, que no fim vai ser opção para as pessoas. As pessoas cada vez mais vão escolher quanto protagonismo elas querem ter em cima do conteúdo que elas estão vendo. Talvez elas só queiram assistir para descansar um filme, puro entretenimento. Ok, não, agora eu quero ser o robô. Então, cada vez mais vai ser isso. E as empresas que lidam com esse novo público, como Transformers, como a própria Lego também, a mesma lógica. Tem a distribuição no formato tradicional, audiovisual. Aqui até uma evolução, fazendo parcerias, né, uma franquia de entretenimento, fazendo parcerias com outras franquias. Tem a entrega interativa também, em parceria com Star Wars, com Guerra nas Estrelas, e também tem um aplicativo imersivo para você se sentir o herói. Então, é essa a lógica evolutiva, e cada vez mais a gente vai ter que ter conteúdos para todos esses tipos de entrega, para cada tipo de público, com um determinado protagonismo que eles queiram ter. Uma outra evolução que se soma nessa evolução do metaverso é a relação entre as pessoas e as marcas, né? E falando de um lado um pouco mais de marketing aqui, que antes você só tinha que desenvolver um bom produto ou um bom serviço. Hoje não basta isso, você tem que ter um propósito também. Tão importante quanto você ter algo bom para comunicar, é você ter uma causa e comunicar essa causa para as pessoas. Em outras palavras, não basta mais só fazer bem, tem que fazer o bem. E deixar claro isso, principalmente para o novo público, né, que considera muito a razão de existir das empresas, o que ela retorna para a sociedade. Se a gente decupa isso aqui, em cima, a gente está falando mais dos valores racionais da marca, coisas que te fazem comprar de uma forma que convence o teu cérebro, digamos assim.
estratégia, branding, comunicação, usabilidade, embalagem, atendimento, distribuição, todas essas coisas são quase que obrigatórias hoje para qualquer setor. Quando a gente fala em baixo, você está falando dos valores emocionais, onde você vai engajar as pessoas através do coração, da sua causa, do que você acredita, que você é sustentável, acessível, inclusivo, representativo, transparente, democrático e, acima de tudo, humano. Então, hoje em dia, você tem que ter tudo isso de casa, você tem que fazer tudo isso. Essa é a evolução da relação com as pessoas das marcas. Se não tiver o lado de baixo, você fica para trás. Um exemplo prático, uma marca que todo mundo conhece, icônica, que fez um trabalho de marketing incrível, Nespresso. Nespresso tem um modelo de negócio muito evoluído. É o primeiro caso no marketing na história que obriga os concorrentes a colocarem o nome dela na embalagem, compatível com a Nespresso. Tal foi o salto que ela deu em relação a isso. E antes ela comunicava isso fazendo filmes tradicionais, George Clooney, bonitão ali na loja, se relacionando com as pessoas num roteiro fictício. Não adianta mais você ter só isso. A própria Nespresso começou a ser questionada, putz, mas essas capsulinhas que não são tão recicláveis, e esse alumínio? Então ela começou a perder espaço de mercado, porque não se preocupava em mostrar o propósito, o que ela dava de retorno para a sociedade. Aí ela pegou o George Clooney e levou lá nas fazendas de café, onde é plantado o café, para mostrar ele interagindo com os cafeicultores e mostrar a preocupação socioambiental da Nestlé, da Nespresso também em relação a isso. Então, se você não tem essa combinação hoje, não adianta, não pode ter só o lado de cima, tem que ter o lado de baixo muito forte também. Porque uma coisa clara, a coisa mais importante do mundo hoje, cada vez mais, vai ser o próprio mundo. Essa é a preocupação número 1 de todo mundo. Você vê marcas grandes, icônicas, mexendo no business delas, no coração, no que elas entregam de principal. O McDonald's começando a fazer um hambúrguer que não é de carne, isso era inimaginável há 10 anos atrás, hoje eles já estão testando na Escandinávia. O Burger King, concorrente, evoluindo a questão do reciclável para o reutilizável, que é ainda melhor para o meio ambiente, você não tem que produzir nada, você só lava e serve de novo. E marcas icônicas, como a Harley Davidson, que tem um problema, é uma moto incrível, mas polui, é uma moto, motor a combustão. Então eles estão lançando, com o mesmo nome da primeira moto deles, o Serial One, estão lançando uma bike elétrica incrível. Então olha como um exemplo onde você consegue transpor todo aquele equity, que a gente fala, todo aquele respaldo da marca, aquele lastro para uma coisa atualizada. Então continua sendo uma Harley Davidson, mas não é mais uma moto, é uma bike elétrica, e cada vez mais a gente vai ver o crescimento disso. Então alguns exemplos de marcas preocupadas com o mundo. A gente fala muito na Accenture, não adianta mais ser só customer-centric, centrado no consumidor, você tem que ser life-centric, você tem que estar de olho em tudo que acontece ao redor das pessoas com quem a gente quer falar. E por último, essa evolução das pessoas e da tecnologia, que também está intrínseco dentro do metaverso. Aqui fazendo uma timeline rápida, os mais velhos aqui como eu vão lembrar disso. A década de 80 foi a era eletrônica, onde era novidade uma coisa ser conectada na eletricidade. Eu lembro jogos eletrônicos, isso era muito novo, os primeiros computadores eletrônicos, onde você podia digitalizar coisas, bancos de dados, sistemas de informática começando, então você não precisa mais da máquina de escrever, você pode digitar numa tela, isso era uma super evolução. 10 anos depois, a gente viu a era da informática, sistemas de informática, os computadores já um pouquinho mais modernos, com tela, com mouse, você começando a entrar na era da internet, final da década de 90, 95, os primeiros e-mails, sites, os buscadores, onde você podia agora não só digitar, mas também, através desse sistema, enviar para as pessoas também através disso. Você podia enviar para as pessoas, não guardava mais só com você. Através da rede conectada, você mandava para os outros. Os anos 2000 já entra na era cibernética, uma coisa futurística, os computadores ficando também mais arrojados. Aqui só exemplos da Apple. E você tem já os blogs, surgem as redes sociais por volta de 2005. Então, mais do que enviar para uma pessoa, você pode postar para muita gente ao mesmo tempo. Em 2010, a gente acabou de ver a era digital, onde você tinha as máquinas ficando menores, inclusive, e você tem já vídeos, aplicativos, você pode baixar conteúdo, um verbo novo que surge, que até então
não existia. Que era a gente acaba de entrar agora, mais recente? A era smart. E aqui tem uma observação, né? Todos os outros termos, eletrônico, informático, cibernético, são coisas técnicas, são atributos técnicos que a gente dá para coisas. Smart já é um atributo humano que a gente chama um objeto. Então, olha como a gente já está misturando, né? Uma TV é smart, um celular é smart, cada vez mais vai ser assim. E aí, a gente entra numa era dos games, do próprio metaverso, onde a grande palavra é jogar, é o play, mas o play não no sentido de vídeo, o play de você interagir, de você ter uma ascendência sobre um conteúdo e um protagonismo total, como a gente viu antes. Então, se a gente faz uma análise macro, você teve a era pré-internet, depois você teve a web 1.0, que muita gente chama da internet da informação, a internet dos dados, onde você conseguiu começar a transmitir informações de uma forma mais democrática e acessível para todo mundo através dos computadores. Depois você entrou na web 2.0, que muita gente chama da internet das pessoas, né? Elas passam a ter protagonismo e viram o centro dessa rede, as redes sociais estão aí para provar. E essa nova era que a gente está entrando, a tal da web 3.0, qual é a grande diferença? Que ela é a internet espacial. Esse é um novo conceito. Você vai entrar no espaço das pessoas, você vai convidar, você vai ter ambientes imersivos como você nunca teve antes. Então, é um pouco disso que eu quero falar aqui, né, nessa introdução. Porque você, até 1995, quando surgiu a internet, você só tinha o mundo real, o mundo tangível, o mundo físico, o mundo que estava ao nosso redor. Surge a internet, você passa a ter também o mundo virtual. Então, ou eu estou desconectado, ou eu estou conectado nesse mundo interativo. O que a gente vai viver agora e está vivendo cada vez mais, já começando? A junção desses dois mundos. Não é mais uma coisa ou outra, vai ser uma coisa e outra, que é o metaverso. O metaverso é onde o físico e o interativo se encontram para criar o imersivo, ou seja, o mundo real, o mundo tangível, ganha uma camada transparente que é conectada com todas as informações que estão numa cloud. Enquanto o mundo interativo ganha uma réplica do mundo real para você poder fazer coisas que você não pode na realidade, onde tem distância, onde tem gravidade e uma série de fatores que te impedem. Então, é essa junção que cada vez mais vai acontecer. Por isso que eu falo, é uma evolução, não é nada que surgiu da noite para o dia, já vem acontecendo há algum tempo e vai acelerar cada vez mais. Resumindo, então, se a internet digitalizou o mundo, e a gente está vendo isso hoje na prática, o metaverso vai gamificar o planeta. Tudo vai entrar na lógica da gamificação. E aí é importante frisar que não é só em relação a entretenimento. Os games, como jogos de entretenimento, vão continuar existindo e vão ganhar cada vez mais força. Mas o Game as a Service, como estamos falando muito, GAAS, essa sigla, é o que vai permear tudo que a gente faz. O jeito de você gamificar os serviços, né? Aí muita gente pergunta, mas, Eco, isso vai acontecer quando? Já está acontecendo. Quem veio de Uber ou de 99, algum outro aplicativo, usou uma plataforma de gamificação do táxi. É isso, né? Você escolhe ali o carrinho, você acompanha, dá estrelinha para o motorista. Isso é a lógica da gamificação. A iFood é a gamificação dos restaurantes. Isso está acontecendo cada vez mais, só vai acontecer numa escala maior e não só no ambiente real como principal base, mas principalmente no ambiente virtual. E aí a gente vai viver isso, né? A gamificação de todos os processos, a gamificação do trabalho, vídeo recente da Meta, vislumbrando como vai ser você trabalhar de casa, né? Você vai ter essa tela conectada e aí você vai poder interagir com seus colegas de trabalho, fazer trabalhos em conjunto sem precisar sair do seu escritório, da sua casa. Ou no lado do Office, aqui é um exemplo nosso da Accenture, assim que a gente recebe os novos integrantes, que a gente chama lá de new joiners, né, que acabaram de chegar na Accenture, nesse nth floor, é o andar no metaverso, ou seja, durante a pandemia, as pessoas que foram contratadas pela Accenture tiveram o primeiro contato com a empresa dentro do metaverso. Ali você entende tudo, você interage com as pessoas, para depois, eventualmente, voltarem para o escritório físico. Então, é a gamificação do trabalho e vai ser cada vez mais. Gamificação dos esportes, né? Não sei quem viu, durante a pandemia, o Supernatural bombou. O que é o Supernatural? É um jeito de você se exercitar em casa, num espaço de 1 metro quadrado, no seu quarto, na sua sala, mas tendo uma experiência impossível no mundo real. Ou seja, você está ali sobrevoando um vulcão
destruindo asteroides com seu bastão e se exercitando, que é o principal. Então, estão surgindo novos esportes em cima dessa lógica, né, de juntar o físico com o interativo, criando um imersivo. Então, você tem essa experiência, você se exercita fisicamente, mas você está vendo algo que é muito diferente da realidade. O próprio jornalismo também, o The Daily 360 do New York Times, te coloca no centro de uma queimada, para você ver o que está acontecendo. Ele filma com uma câmera 360 e você tem acesso a isso. Então, a verdade passa a ser a partir dos seus próprios olhos, não alguém te contando o que está acontecendo. E até o entretenimento também. O Alter Ego, que é o equivalente ao Masked Singer nos Estados Unidos, na Fox, não é uma competição de cantores vestindo roupas de pelúcia. São os avatares dos cantores que estão aparecendo para o júri e para o público também que está vendo na TV. Então, a lógica é a mesma. Você tem ali alguém cantando a voz, interagindo, respondendo as perguntas com motion capture, né? Sensores para captar o movimento, mas você ainda tem esse lado humano por trás, né? Então, isso não impede das pessoas terem uma interação com as outras e levar esse lado de emocionar para trás, de forma nenhuma. Como são as pessoas representadas por esses avatares, você mantém isso, e cada vez mais as pessoas vão entender que dá para se emocionar com esse jeito, porque você está tendo ali as pessoas contando a história delas, com algo que antes era só para o nicho, para os mundos dos games, e agora não, os avatares estão aí na TV aberta nos Estados Unidos, em horário nobre. E a moda também está usando o metaverso para se desprender muito. A moda sempre foi muito refém da produção em escala, em massa, que tira a personalização, né, que é o principal diferencial da moda hoje em dia. Então, cada vez mais, os estilistas no metaverso estão criando roupas impossíveis, quase de você usar no mundo real, mas você pode usar no mundo virtual, né? A Balenciaga, inclusive, está revendo todo o conceito de loja, né? Isso aqui é o lançamento que eles fizeram da coleção outono e inverno deles, onde eles criaram um ambiente dentro do Fortnite, você sai pela rua e vendo as pessoas usando a roupa. E mais, né? Hoje você pode comprar para o seu avatar e para você usar a mesma roupa. Essa roupa aqui, por exemplo, eu comprei para o meu avatar, mas eu posso projetar ela e publicar nas redes sociais eu vestindo aquela roupa. Então, o conceito, essa roupa existe ou não, começa a ficar confuso, e tanto faz, na verdade. As pessoas querem expor, e as redes sociais hoje são o meio principal para expor. Que levou a Nike a adquirir essa startup, que se chama Artifact, uma startup francesa, que começou a criar tênis impossíveis, tênis gamificados. E aqui vem uma disrupção total, pela primeira vez, dos produtos de consumo. Por quê? Esse meu tênis aqui, por exemplo, quanto mais tempo eu gastar nele, mais ele vai ficar gasto. Então, o produto usado vale menos do que o novo. O mundo real é assim, você tem que ficar trocando, comprando um novo. Pixel não envelhece, pixel não gasta, pixel não desbota, pixel evolui. Então, quando você gamifica o tênis, quanto mais eu usar, melhor fica o tênis. Então, se eu dou 1000 passos, ele começa a piscar, 10.000 ele pula, 100.000 ele voa. Então, você vai incentivar cada vez mais as pessoas a usarem o mesmo produto, esse asset digital no metaverso, e elas vão deixar de comprar, de gastar dinheiro em algo que eu vou ter que jogar fora no mundo real para gastar meu dinheiro aqui. E mais, vão emprestar para as outras, né? Eu lembro quando eu era pequeno, eu não queria emprestar o meu comandos em ação para o meu amiguinho, porque ele voltava com o braço meio troncho, ele voltava pior. Hoje, quanto mais os amigos usarem o mesmo produto, ambos vão ser beneficiados, porque na hora que esse produto evoluir, ficar gamificado, ele fica melhor para os dois. Então, é uma lógica que se inverte completamente. Isso que a gente tem que prestar muita atenção, pela primeira vez no mundo dos produtos de consumo. E falando em produtos de consumo, né, no ápice, o carro cada vez mais está gamificado, né? Você vê a Volvo aqui, por exemplo, fazendo estudos de como deixar a direção ainda mais segura, colocando os motoristas usando um headset enquanto eles dirigem, para ver coisas que o olho nu não enxerga, principalmente à noite, dando informações de fora, né? De novo, ainda é um trambolho, né, como eram os celulares tijolões. Cada vez mais vai ser uma coisa, o próprio para-brisa do carro vai ter isso. Aqui você já tem a Audi preocupada com quem está no banco de trás, criando o HoloRide, um projeto que a gente participou também na Accenture, lá fora, na Alemanha, onde você tem animações que acompanham o movimento do carro. Então, se o carro para, a animação para. Se o carro anda, a animação anda. Então, uma nova forma de interagir de novo, juntando o físico com o interativo e criando mundos, né? Você está ali no carro, na verdade, você é um dinossauro que está voando por um outro universo. Aqui você tem a Nissan testando luvas
que emulam a sensação de dirigir, para você poder fazer isso remotamente. O Waymay, simulando o que é dirigir no metaverso, todas as informações você vai ter ali à disposição de você. Manual de carro, para quê? Você aponta para o carro, você entende tudo o que está acontecendo, onde que está o problema, ou põe um óculos, você consegue ver isso. E para mim, esse aqui, acho que vai lupar agora, é o mais assustador, que a Tesla construiu um Digital Twin, uma réplica de São Francisco inteira, e está colocando um monte de carro autônomo para testar, e está criando ambientes de situação para ver como o carro reage. E aí depois eles pegam essa informação e embutem no carro real. Então, caiu uma árvore, como é que o carro vai fazer? Esse caminhão entrou no meio do cruzamento, o carro para. Então, eles vão entendendo, em vez de testar com carros reais que podem bater, fica mais barato você replicar São Francisco inteira e fazer esses testes lá. Então, é a gamificação do carro. Dito tudo isso, vamos ao tema da palestra aqui, finalmente, que lá na Accenture, tendo todas as informações, a gente falou, por que então não gamificar a favela? Por quê? Por que a gente não consegue usar essa tecnologia de ponta, de novo, para ajudar quem está na ponta da sociedade? Já que isso tudo acontecendo, vamos dar um viés positivo para isso, que é o metaverso social. Então, em parceria com a Gerando Falcões, cliente que a gente tem orgulho de atender, Edu Lira, virou um irmão meu de vida, que, para quem não conhece, é hoje uma das maiores ONGs, né, fundada em 2011 por ele, já está em tem mais de 200 mil pessoas impactadas em mais de 4 mil favelas no Brasil, e mais do que ser uma ONG, virou um ecossistema de desenvolvimento social com mais de 300 ONGs conectadas. O que a gente fez? No início da pandemia, todo mundo falando, né, do Elon Musk indo para Marte, todo mundo gastando bilhões para ir para outros planetas, sendo que o nosso não está resolvido ainda, a gente criou essa plataforma que é o Favela X, né, e para provocar mesmo, a gente colocou o Edu Lira vestido de astronauta numa favela, com a missão, com a tagline, a nossa missão é aqui, nosso statement é esse, tem muita coisa para ser feita aqui ainda. E a gente foi fazendo, junto com ele, uma série de iniciativas, o Favela 3D, várias coisas que estão aí em vários meios pela TV. Mas hoje a gente vai falar de um específico que a gente fez, que foi usar isso dentro do Roblox. Criar o Missão Favela X dentro do Roblox, com a missão de atingir exatamente o público mais novo. Todas as ações da Gerando Falcões são visando doação, ou seja, o público mais velho, o público doador, público adulto. Por que não usar o Roblox, que cada vez mais está virando uma plataforma de educação na lógica do game como serviço? O Roblox está servindo para isso, para o público mais novo, e é mais acessível, está no celular. Então, como é que a gente não transforma isso de um jeito das crianças, principalmente de renda mais alta, entenderem como os desafios de viver numa sociedade, de viver dentro de uma comunidade, de uma favela? Então, a gente criou essa experiência virtual que chegou para mandar a real. Vou mostrar aqui um vídeo que mostra exatamente o que a gente fez. Basicamente, criou uma réplica da favela dentro do Roblox, e a partir daí, transformou os desafios na lógica do parkour, os desafios da favela em andares de um foguete, que fica no meio da favela, exatamente para que as pessoas possam entender quão difícil é superar esses obstáculos. Vou pedir para colocar o som alto aqui, que eu vou dar um play no vídeo, aí todo mundo pode ver um resumo do que é o jogo para vocês assistirem.
E aí, muito legal isso aqui no final, né? Não só a Accenture entrou apoiando, fazendo toda a construção desse ambiente imersivo, como a gente convidou outras marcas parceiras tradicionais, a Gerando Falcões, 99, Havaianas e Nestlé, para entrarem nesse projeto junto com a gente. E aí, o que aconteceu? A gente fez a presença das marcas dentro desse ambiente, dentro dessa favela que a gente construiu no Roblox. Tem lá os anúncios da Havaiana, a presença de várias delas, exatamente para contextualizar e como uma moeda de troca por esse patrocínio. E aí a gente fez um evento de lançamento numa favela, não teria como lançar em outro lugar. Então a gente foi lá na Favela dos Sonhos, aqui em São Paulo, convidamos, né, todo o pessoal do marketing das empresas parceiras, todo o time da Accenture estava lá, teve uma cobertura maciça dos meios de comunicação também, exatamente para entenderem essa nova forma de usar o metaverso em prol das comunidades carentes. Tem um vídeo aqui que mostra esse lançamento. O metaverso social para Gerando Falcões é um caminho de usar uma realidade alternativa para criar uma alternativa à realidade. Hoje é um primeiro passo de uma grande jornada que vem por aí, de levar a favela para dentro daquilo que também é o mundo virtual, para aquilo que é o futuro. Favela X. E o que a Accenture está trazendo para Gerando Falcões é a oportunidade da gente interagir com uma comunidade imensa no Brasil de crianças e adolescentes que vão ter acesso a um game que é mais do que um game, é uma experiência educativa para o Brasil inteiro, sobretudo a nova geração entender dos desafios sociais em favela. E aí a gente começou a divulgar isso, né, fazendo filtros para o Instagram, TikTok, para as redes sociais, para engajar o público, convidando, né, os avatares de celebridades para visitarem o nosso ambiente, como a Satiko, que é o avatar da Sabrina Sato. Mas a coisa bombou mesmo quando alguns dos maiores gamers de Roblox foram lá visitar o nosso espaço, e tem um vídeo que mostra ele jogando aqui. Hoje vamos jogar Favela X. A gente tem uma missão aqui nessa favela, Gabriel. Uma missão muito especial. Especial. Nós precisamos erradicar a pobreza aqui na favela. Olha a favela aqui do Roblox, chama Favela X. Realmente é uma favela. Eu não sei se vocês perceberam, mas olha o que tem no meio do campo de futebol. Vou virar a câmera. Oh my God! Vocês perceberam que é um foguete bem no meio do campo de futebol da favela? A gente vai entrar num foguete que a gente vai descobrir as dificuldades da favela. É tipo uma coisa mais educacional pra gente aprender muita coisa e com desafios, tá? Tem um astronauta aqui, Marcos. O nome desse amigão aqui é Edu Lira. Ele é o responsável pela ONG Gerando Falcões. Vamos conversar com ele? Ele tá falando ali, cada andar tem um tema e todos eles são importantes na nossa missão. Vamos junto mandar a pobreza pro espaço? Vamos lá, pra escada! Foguete. Let's go, time! Vem, eu subir a escada. Meu amigo, que escada grande. Cada andar do foguete é um nível diferente que representa um desafio, né, da vida nas favelas, certo? Infraestrutura. Você sabia que 1 em cada 4 brasileiros vivem em casas feitas com madeira velha e até papelão nas favelas? Nossa, eu não sabia dessa informação. Eu também não sabia, gente. Tô aprendendo agora também. Nível 2 é saneamento básico.
você sabia que 34 milhões de brasileiros não têm água limpa em casa? São 34 milhões de brasileiros, gente, gente. Isso é muita gente. Vamos enfrentar, então, esse segundo problema. Ah, tem que escalar esses livros aqui. Pessoal, a realidade das favelas só vai mudar se as pessoas também tiverem acesso à educação, não é, Júlia? Isso mesmo, e o nível 3 é sobre conhecimento. Você sabia que só 1 em cada 10 moradores das favelas conseguem se formar na faculdade? Vamos mudar isso juntos? Claro! Nível 4, cultura. Você sabia que foi na favela que o samba nasceu e que ele foi tocado até em Marte? É só você atravessar aqui as teclas que você vai chegar no nosso nível 5. E esse é o nível da tecnologia. Você sabia que só 2 em cada 10 crianças da favela têm acesso à internet, Xi? Nossa. 75% só tem um celular, que é usado por toda a família. Isso é péssimo, né, Gabi? Isso Imagina. é péssimo de várias maneiras. Tecnologia não tá sendo fácil, viu? Não, a tecnologia tava complicada. Dá pra subir aqui, não? Dá pra subir? Aê, que beleza! Boa, conseguimos. Parabéns, você chegou na sala de controle e juntos vamos acabar com a pobreza das favelas. O fim da pobreza na favela! Olha que legal, boa! Aí sim, hein, pessoal? Olha só, galera, aqui tem mais algumas informações sobre a Gerando Falcões. Nosso ecossistema de desenvolvimento. O trabalho deles já impactou mais de 3.700 favelas por todo o Brasil. São mais de 308 ONGs em todo o ecossistema da Gerando Falcões, 25 estados brasileiros impactados e mais de 205 mil pessoas também impactadas pelos projetos. Projeto muito legal da Gerando Falcões. Foi fácil? Não foi fácil. Assim como também não é fácil erradicar a pobreza nas favelas, mas juntos a gente pode. A gente se vê no próximo vídeo. Tchau! Ou seja, gamificando a favela, a gente conseguiu trazer uma plataforma educativa, ensinar coisas para um público que nunca teve acesso. E isso ganhou o mundo, né? Com a ajuda dos gamers, claro, a coisa saiu em vários lugares. Não só aqui no Brasil, vários meios, né, cobriram esse evento, como também fora do Brasil. Então, a gente conseguiu levar essa mensagem que, pela primeira vez, uma favela estava sendo gamificada, trazendo isso como uma plataforma educativa para as pessoas. E aí que a gente deu outro salto. O próximo passo, que é o seguinte: a gente já tinha o mapa da favela que está sendo reformulada lá em São José do Rio Preto, a Favela Marte, já desenhada por um escritório de arquitetura. Por que não trazer isso para dentro do Roblox? A gente importou esses arquivos e projetou exatamente para as pessoas verem como vai ficar, para você ter claro diante dos olhos o antes e o depois. Porque para uma entidade que vive de doação, quando você tangibiliza e prova o efeito e para onde esse dinheiro está indo, nada é mais poderoso do que isso. E o que a gente fez? A gente criou a experiência imersiva da Favela Marte, que a gente lançou recentemente. A Gerando Falcões faz um jantar beneficente para doadores, onde lá eles puderam ver com os próprios olhos para onde estava indo aquele dinheiro e o efeito que ia causar nessa favela, né, que a gente rebatizou como Favela Marte, exatamente na lógica do Favela X, para ser um contraponto à corrida espacial, criando a corrida social. E o que a gente fez? Antes de derrubarem a favela para construírem a nova, a gente foi lá e filmou tudo em 360, para mostrar como é esse ambiente carente, né, onde falta tudo, onde você não tem nada, né, e você tem ali todas as informações, né? Você não tem nada de estrutura, mas você tem por trás as pessoas incríveis, todo um potencial que não é aproveitado. Então, aqui a gente mostrava, né? Está simulando alguém olhando, vestiu óculos e está olhando ao redor. Então, pessoas que estavam num jantar, lá perto da Paulista, foram para dentro de uma favela, em instantes colocando o óculos, para entender a realidade da Favela Marte, né? Então, tiveram essa experiência imersiva, como a gente falou, juntando o virtual com o real. E aí, num determinado momento, a gente pedia para elas viajarem para o futuro. Clica aqui para você ver essa rua como vai ser amanhã. E a gente mostrava o efeito que vai causar. Assim que vai ficar a favela depois que ela for totalmente reurbanizada, né, com esse projeto que a gente está fazendo, que a Accenture está ajudando, o Favela 3D. Então, nada é mais efetivo do que isso. Você mostrar para as pessoas, e o metaverso pode trazer isso, né? Não só lhe dar essa questão, né, de você conseguir teletransportar as pessoas para um espaço onde elas não estão, como também podem projetar o futuro para elas, né? E exatamente trazer de volta uma tecnologia, retornando para a sociedade tudo que ela pode ter
de volta. E aí a gente tinha as trilhas da favela, então, a partir dali você entendia esse espaço de convívio, onde as pessoas muitas vezes não passam, elas não estão, só vêm pelo espelho do carro, né, ver a favela lá de longe, aqui elas estão entrando efetivamente na favela. Então você tinha vários ambientes, né, onde você mostrava o hoje e o amanhã, o antes e o depois da doação. Então eu queria terminar com essa frase do próprio Edu Lyra, fundador da Gerando Falcões, de como ele enxerga o potencial do metaverso, que eu acho que é uma forma de todo mundo, ainda mais num ambiente como esse de experimentação, da gente começar a pensar como uma alternativa eficaz e viável para solucionar os problemas das pessoas mais carentes. O metaverso é uma forma da gente usar a realidade alternativa para construir uma alternativa de realidade social. E aí eu faço o convite para todo mundo que está imerso e querendo trabalhar com isso, para ter essa preocupação. Assim como a Accenture está trabalhando com a Gerando Falcões, existem várias ONGs, várias entidades que precisam desse apoio. Então, da gente olhar de uma forma mais responsável para essa evolução, de enxergar o metaverso não só como uma coisa que pode, inclusive, aumentar o gap social já existente, uma vez que ele precisa de coisas caras, enfim. Se a gente pensa e faz uma forma disso retornar para a sociedade, vai ser muito melhor. E para quem quiser jogar o jogo no Roblox, só apontar o celular, convidem, chamem os filhos para jogarem juntos. Eu acho que o Roblox traz esse jeito novo de interação entre pais e filhos, que eu acho uma forma bacana da gente educar, né? A partir dessa experiência, estando lá juntos, vocês conseguem ver e interagir de uma forma onde você quebra barreiras e possíveis preconceitos para quem nunca teve numa favela. Eu acho que, como o próprio Edu diz, né, em vez de construir muros, a gente tem que construir pontes. E o metaverso pode ser uma grande ponte digital para isso. É isso, gente. Obrigado por terem vindo, obrigado pelo tempo. De acordo com a organização